Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou uma festa de casamento do seu filho, e mandou os empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, o outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós chegamos ao domingo de número 28, 28º domingo do tempo comum. Já está perto o encerramento desse tempo que nós chamamos de tempo comum. Daqui a alguns domingos, nós vamos fechar esse ciclo e vamos abrir um novo ciclo, o tempo do Advento. Aquelas 4 semanas que antecedem o Natal, que a palavra de Deus vem nos convidar para transformar o nosso coração numa grande manjedoura, onde Jesus possa se sentir à vontade, confortável na nossa vida. E nesse final de semana, a liturgia nos apresenta a imagem de um banquete, justamente para descrever esse mundo novo, esse mundo de amor, esse mundo de alegria que Deus quer oferecer para todos os seus filhos. Já meditamos isso ao longo do ano, que Deus não nos criou para sermos infelizes, Deus não nos criou para a doença, Deus não nos criou para a solidão, não nos criou para a depressão, Deus nos criou para a felicidade. E eu preciso tomar posse dessa certeza. Se por acaso eu não estou sendo feliz hoje, eu preciso tomar posse dessa certeza. Eu preciso experimentar essa felicidade que Deus tem para me oferecer.
A primeira leitura que nós ouvimos, tirada lá do livro do profeta Isaías, o capítulo 25. Esse livro do profeta Isaías, capítulo 25, então um texto escrito mais ou menos 800 anos antes de Cristo. Diante de um estado de desilusão, diante de algo que estava causando desespero no povo. O povo estava desiludido com a política, o povo estava desiludido com os reis. Então o povo começa a sonhar com um tempo de felicidade, com um tempo em que a paz iria reinar. Esse trecho que nós lemos na primeira leitura fala de um banquete. Começa já falando que Deus vai oferecer um banquete de ricas iguarias, ou seja, um banquete bom. E aí nós precisamos entender uma coisa: o que era o banquete no ambiente sociocultural do mundo bíblico, senão um momento de partilha, um momento de encontro, um momento de comunhão, um momento ideal para estabelecer laços de amizade, pois era o lugar onde todos se encontravam. E o banquete no ambiente religioso lembra os banquetes sagrados que celebra a comunhão com Deus. Ou seja, é o momento de estabelecer laços familiares com Deus. É por isso que no Antigo Testamento a aliança com Deus sempre era selada com um banquete. A aliança com Deus sempre era selado com uma festa. E festa boa. Se nós pegarmos a nossa Bíblia e abrirmos lá no livro do Êxodo, capítulo 24, versículo de 9 até o 11, nós vamos entender bem isso. Os sacrifícios oferecidos no templo, onde se queimava a gordura dos animais, onde parte dessa carne era consumida por aqueles que ofereciam sacrifícios. Comiam na presença de Deus. Livro do Levítico, capítulo 3. Então essa primeira leitura tem como pano de fundo essa realidade. O profeta anuncia que Deus vai oferecer um banquete, no qual Deus vai convidar todo mundo. Portanto, a festa, o banquete, ela é uma iniciativa de Deus. Porque Deus quer estabelecer laços de amizade com aqueles que são convidados para esse banquete. E o versículo 6 da primeira leitura diz: será um banquete de ricas iguarias, justamente para nos dizer da abundância de vida que Deus cumula aqueles que são convidados para o banquete. Meus irmãos, a Eucaristia é um banquete. Daqui a pouco será colocado aqui no altar, nessa mesa principal, o prato principal dessa noite. E qual é o prato principal que será servido aqui? O corpo do Filho de Deus. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Portanto, permanecer em Jesus não é para qualquer um. Permanecer em Jesus são para aqueles que aceitam os desafios que se propõe essa mesa. Ser mais humano, ser mais solidário, amar mais, criticar menos, e uma série de coisas. Se eu sou convidado a sentar nessa mesa, é porque Deus tem um grande projeto para a minha vida. Deus tem um propósito, e eu vou descobrir isso no momento em que eu começar a estreitar os meus laços com Deus. Como é que eu faço isso? Como é que eu me torno íntimo de Deus? Pela vida de oração? Pela frequência nos sacramentos? Pela intimidade com a sua palavra? A palavra de Deus vai nos revelando coisas, vai nos fazendo homens e mulheres cada vez mais livres. E assim a gente olha a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Filipenses. São Paulo começa essa segunda leitura agradecendo aos filipenses uma ajuda que eles haviam enviado para ele, pois ele estava na prisão. A gente lembra domingo passado.
Com essa ajuda de São Paulo, o evangelho pôde ir mais longe. Mas Paulo deixa muito claro que a sua vida e a sua missão não dependem muito de dinheiro. Eu sei viver bem na pobreza e sei viver bem na abundância. Versículo 12. E essa liberdade interior de Paulo diante dos bens brota de Cristo. É por Cristo que Paulo supera tudo. É por Cristo que Paulo enfrenta os piores desafios. Portanto, São Paulo está dizendo nessa segunda leitura: em Cristo nós somos capazes de encontrar forças para superar todos os desafios da nossa vida. Só aqueles que estão em Cristo vão sair vencedores. Caso contrário, eu vou me perdendo pelo caminho. Os vencedores não. Os vencedores consomem até a última gota de suor para receber a coroa da glória. Que São Paulo diz em outra passagem, que não está reservada só para ele, mas para todos aqueles que fazem da sua vida uma vida igualzinha à vida do Cristo. Ô gente, como é que foi a vida de Cristo? Se não uma vida dedicada ao amor, se não uma vida dedicada ao serviço. Cristo gastou a sua vida inteira para que o homem pudesse descobrir algo tão pequeno, mas que revela uma grandiosidade tão grande. Eu sou um filho amado de Deus. Foi por isso que Cristo gastou a sua vida, para que nós chegássemos a essa conclusão. O nosso evangelho de hoje, o capítulo 22 do evangelho de São Mateus, esse evangelho de hoje nos coloca lá no ambiente da última ceia, nos últimos dias de Jesus, onde já havia uma grande tensão entre Jesus e as pessoas importantes do seu tempo, entre Jesus e os líderes da religião. Então os líderes religiosos já haviam chegado à conclusão: esse homem não pode mais existir, porque ameaça os nossos interesses, ameaça os nossos projetos. E aí o texto vem situar de novo num banquete. Banquete que é o lugar do encontro, que é o lugar de estreitar laços familiares. Mas o banquete também é lugar de status. As pessoas que organizam um banquete, elas procuram fazer uma seleção cuidadosa, para não acontecer que entre pessoas que não foram convidadas. Por isso, banquete é lugar de status. Então, nos banquetes se convidava só gente importante, gente de classe, gente de grande poder aquisitivo. A título de comparação, é o que funciona muito nos casamentos de hoje. Não todos os casamentos, mas muitos casamentos, os noivos, principalmente os noivos que não têm compromisso nenhum com a religião. Os primeiros convidados são as pessoas de maior poder aquisitivo, que podem me dar o maior presente. Depois vai se fazendo a seleção. Se sobrar lugar, eu convido aqueles que não são tão importantes. Eu nunca vi numa revista casamento de uma celebridade em que a mulher que cuida da alimentação daquela celebridade, que arruma a casa daquela celebridade, está sentada lá no primeiro banco. Porque se tem um trabalho de convidar primeiro os mais importantes, diante dos olhos de quem está convidando. Então o banquete funcionava na época de Jesus da mesma forma que funciona hoje. Primeiro lugar são para as pessoas importantes, são para aquelas que podem me retribuir com alguma coisa. E aí nós temos essa história de hoje. Qual é o sentido dessa história do evangelho de hoje? Podemos fazer assim: Deus é o rei que convida Israel, que convida o seu povo. Convida para um banquete, convida para uma festa de encontro, convida para uma comunhão. Mas ele convida a todos. Mas as pessoas importantes de Israel não aceitaram o convite. Os escribas, os doutores da lei, os sacerdotes,
recusaram esse convite e não querem mais estreitar laços de amizade e de família com esse rei que é Deus. Não desejam mais. Gente, quando nós nos dispusermos ou nos dispomos a estreitar laços com Deus, nós precisamos deixar para trás muita coisa. Nós precisamos permitir que Deus modele o nosso coração. Se nós não estivermos dispostos a mudar alguma coisa na nossa vida, nós somos mentirosos dizer que nós somos íntimos de Deus. Por exemplo, um político corrupto que quer estreitar laços com Deus, ele não pode mais fazer corrupção. Uma pessoa que tem uma vida totalmente desregrada, que quer estreitar laços com Deus, precisa rever certas atitudes. Então, para estreitar laços com o rei, com esse que convida para essa festa de casamento, eu preciso vestir uma roupa que me faça condizente com o convite que eu recebi. Os doutores da lei não quiseram isso. Então Deus convida para esse banquete do Messias os pecadores, aqueles que não tinham classe nenhuma. O que Jesus fez durante todo o seu ministério, senão criar situações para estar ao lado dessas pessoas, sempre participando de festas, sempre estando junto, até com pessoas de caráter duvidoso, a ponto de ser chamado de comilão, de ser chamado de beberrão. Lá em Mateus 11 nós encontramos isso. Mas nem isso intimidou Jesus. Mesmo correndo esse risco, ele ia ao encontro dessas pessoas. Para Jesus sentar-se à mesa com os pecadores, era uma forma privilegiada de dizer para eles: Deus te ama. Eu estou aqui, o Filho de Deus, e em Jesus, em mim, Deus te ama. Para Jesus o importante não é a lista de pessoas que são convidadas. Para Jesus o importante é a resposta de quem é convidado. Eucaristia, banquete de amor. Eu sou convidado. Qual é a minha resposta? Eu preciso dizer sim, mas eu preciso viver esse sim na minha vida. Senão eu me passo por uma pessoa fingida. Eu me passo por uma pessoa hipócrita. Eu digo sim, eu participo do banquete. Mas a minha semana, as coisas vão voltando tudo ao normal de novo. Eu não deixo para trás certas práticas. Nós não podemos ser conhecidos como uma comunidade de pessoas falsas, de pessoas fingidas, que fingem ser cristãos, mas não vivem o cristianismo na sua vida. Agora, dizer sim é vestir esse traje de festa, é retirar essa roupa velha, é aceitar essa nova proposta de vida que vem lá no dia do nosso batismo. Esse traje precisa refletir em nós o amor, a partilha, a justiça, o serviço, a misericórdia. Peçamos nessa Eucaristia que Deus nos conceda essa graça. Nós queremos participar desse banquete, mas Deus precisa nos conceder a graça de escolher a melhor roupa para estarmos aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,